Oi, pessoal! Voltei aqui para continuar a história do livro Tenho Monstros na Barriga. Eu sou a Tônia Casarim, autora do livro, e vim aqui hoje para continuar a história do Marcelo, o personagem onde os monstros, dono da barriga, onde os monstros vivem. Então, vamos lá! Em um domingo ensolarado, Marcelo foi aprender a andar de skate com seu pai. Mas ele achou que o skate andava muito rápido. E o monstrinho do medo apareceu na sua barriga. O monstrinho do medo também aparecia quando ele ia se refrescar na água da praia e o mar estava com muitas ondas. Ondas enormes. Marcelo percebeu que quando está com medo, ele começa a pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Ele reparou também que quando as pessoas ficam com medo, elas geralmente deixam de tentar e acabam não aprendendo coisas novas. As pessoas com medo ficam paralisadas como estátuas. Esse é o monstrinho do medo. Então, esse é o monstrinho do medo do Marcelo. E, de novo, como eu já falei para vocês, a gente tem as mesmas perguntas, as 4 perguntas. Acho que esse é um momento super importante para também perguntar para as crianças do que elas têm medo, o que elas estão com medo. Dependendo da faixa etária, é muito comum ter medo do escuro, por exemplo, ou ter medo de ficar sozinho, ou ter medo do vírus, né? Então, é importante a criança poder falar sobre o medo abertamente e você também compartilhar os medos que você tem. Né? Nesse momento, a única coisa que eu queria colocar como ponto de atenção para você enquanto adulto é falar com a criança que é normal sentir medo, acolher isso e mostrar para ela que ela está num lugar protegido e seguro. Então, quando você fica em casa, quando você não sai, lava as mãos, você está protegido do vírus, por exemplo. Então, ainda que a gente sinta medo, muitas vezes esse medo pode ser uma história que a gente fica contando na cabeça, assim como o Marcelo fala, que a gente só fica pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Né? E muitas vezes essas coisas ruins nem acontecem, mas a gente sente o medo. Então, é importante a gente, enquanto adulto, ter essa consciência e mostrar para a criança que ela está segura em casa, naquele lugar, tá? Então, vamos lá continuar a contação da história. Na escola, Marcelo decidiu levantar a mão para responder a uma pergunta que a professora de matemática tinha feito para a turma. Mesmo não tendo certeza da resposta, o menino resolveu arriscar. E sentiu dentro de si um monstrinho grande que parecia preencher toda a sua barriga. Marcelo desvendou o mistério. Era a coragem. Percebeu que a coragem surgia junto com o monstrinho do medo. Ué, tem espaço para mais de um monstrinho ao mesmo tempo na minha barriga. Lembrou-se de outro momento em que também sentiu coragem. Foi quando decidiu mergulhar no mar agitado com ondas que pareciam muito grandes. Percebeu que quando se sente corajoso, parece ganhar superpoderes, como os heróis, e é capaz de enfrentar o medo. Quando o monstrinho da coragem está na sua barriga, ele tem certeza de que nada vai dar certo, vai dar errado. Quando alguém está sentindo coragem, Marcelo observou que a pessoa estufa o peito e enfrenta o medo. Esse é o monstrinho da coragem do Marcelo. Parece um super-herói, forte, de peito estufado e com máscara de super-herói também. Então, é muito importante nesse momento a gente também falar da coragem, né? E mostrar para as crianças que você pode ter 2 monstrinhos ao mesmo tempo na sua barriga, que é comum, e não existe coragem sem medo, né? Então, é importante falar que momento você se sentiu corajoso. Como é que fica seu corpo e seu rosto? E lembrar que a coragem, se você está fazendo alguma coisa que você não tem medo, isso não é necessariamente coragem. A coragem existe com medo. Então, falar também de momentos em que você, enquanto adulto, teve medo e teve que ser corajoso para enfrentar o medo. Vamos continuar a contação aqui. Quando Marcelo visitava o zoológico nas férias com sua família, ficava com muita vontade de conhecer todos os animais. Ele se recusava a ir embora até que tivesse visto todos os bichos. E percebia que tinha um novo monstro habitando sua barriga. Era a curiosidade.
O menino queria entender por que o pescoço da girafa era tão comprido, se a zebra era parente do cavalo e como o macaco conseguia pular tanto. O monstrinho da curiosidade também surgia quando ele queria saber onde as formigas moram, quando queria entender como a chuva cai, ou ainda por que o pipi é amarelo. E o que aconteceria se a gente pudesse mudar a cor do céu? Percebeu que o monstrinho da curiosidade pergunta sem parar. E mesmo antes de ouvir a resposta, já tem outra pergunta para fazer. Mas nem sempre os adultos sabem as respostas para as perguntas do monstrinho. Esse é o monstrinho da curiosidade do Marcelo. Aqui é importante a gente estimular a curiosidade das crianças. Então, perguntar que tipo de pergunta eles têm, se eles têm alguma dúvida, e até fazer perguntas para eles. Então, por exemplo, em alguma brincadeira, se uma bolinha caiu, fala, ué, por que será que essa bolinha cai? Por que será que ela não fica quando a gente coloca ela aqui? Será que tem alguma força que impede essa bolinha de ficar aqui? Fazer perguntas para eles e também estimular as crianças a fazer perguntas. Tem uma fase da vida da criança que ela faz muitas perguntas sem parar. E é super comum, e você não precisa, como adulto, se sentir responsável ou se sentir que tem que saber todas as respostas das crianças, né? Então, muitas vezes você pode ir junto com a criança e achar a resposta. Vamos pesquisar sobre isso? Vamos entender? Quem será que pode saber essa resposta? Será que tem algum amigo que pode saber essa resposta? Vamos pesquisar, vamos olhar aqui na internet, ou vamos ler aqui em algum lugar essa resposta, porque eu não sei. Então é importante também a gente estimular essas perguntas. E quando as crianças trouxerem essas perguntas, a gente fala, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. E você fazer outras perguntas em cima das perguntas das crianças. Isso é importante para estimular a curiosidade deles. E aí, de novo, a gente tem aquelas 4 perguntas do livro, e essa aqui eu queria deixar essa missão para vocês, né, como dever de casa, que é não só responder essas perguntas quando o monstro da curiosidade aparece na barriga, o momento em que sentiu curiosidade, como é que fica o rosto e o corpo quando o monstrinho da curiosidade aparece, como você sabe que outra pessoa tá com esse monstrinho na barriga. E claro que você pode também criar um monstrinho da curiosidade, mas eu queria deixar uma missão aqui, um dever de casa um pouquinho diferente, que é você, junto com a criança, pensar em alguma pergunta e vocês juntos vão achar essa resposta, vão pesquisar juntos ou ligar para as pessoas que podem saber essa resposta. Esse é um momento super importante em que o adulto e a criança têm uma missão em comum, né? Então, em busca de um resultado comum, e isso vai fazer com que a conexão entre vocês, a afetividade em que vocês juntos têm um objetivo para alcançar mais forte. Então, é muito importante esse momento em que vocês juntos vão descobrindo coisas novas, né? Então, fica aí para a missão, esse dever de casa do monstrinho da curiosidade. Obrigada e até a próxima!